Então, vamos começar a nossa correção. Nós vamos começar na página 50, com a atividade número 57. Na questão 57, está escrito aqui o seguinte: em cada caso, que algarismos podemos colocar nos espaços para que... Então, na letra A, qual o número que a gente pode colocar nesse espaço para que esse número seja divisível por 2? Então, nós sabemos que um número, para ser divisível por 2, ele tem que só terminar com um número par. Como o último número que está aí é o número 2, então, qualquer número que a gente colocar nesse espaço aí, esse número vai ser divisível por 2, tá bom? Então, a resposta é qualquer número de 0 a 9. Agora, na letra B, ele está querendo que a gente coloque aí qual número que a gente pode colocar nesse espaço aí, para que esse número seja divisível por 10. Para o número ser divisível por 10, nós aprendemos que ele precisa terminar em 0. Então, como aí está faltando o último número, a gente vai colocar aí o número 0. Já na letra C, qual o número que a gente vai colocar aí para que ele seja divisível por 5, mas não por 2? Então, vamos lá. Para ser divisível por 5, tem que terminar com 0 ou 5. Se a gente colocar 0 aí no final, ele vai ser divisível por 5 e também vai ser divisível por 2. Como ele não quer que seja divisível por 2, então nós vamos ter que colocar no final o número 5 e não o número 0, ok? Questão 58. Qual o maior valor que devemos subtrair do número 829 para que ele seja divisível por 5, mas não por 2? Então, vamos pensar que o exercício quer saber, eu preciso que o número aqui seja um número divisível por 5 e não por 2. Então, vamos lá. Para ser divisível por 5, ele tem que terminar com 5 ou 0. Porém, se ele terminar com 0, por exemplo, se esse número aqui se tornar 820, né? Ele vai ser divisível por 5 e por 2. E ele quer que ele seja divisível por 5, mas não por 2. Então, a gente vai ter que saber que esse número 829, ele vai ter que se tornar 825, para ele ser divisível por 5 e não por 2. Então, eu vou ter que pensar, 829, eu vou ter que fazer menos quanto para dar 825? Então, nós vamos pensar aqui, de 9 para virar 5, eu vou ter que diminuir aqui quanto? Eu vou ter que fazer 9 menos 4 para virar 5. Então, a nossa resposta aí é o número 4. Agora, a questão 59 está pedindo para você tentar obter mentalmente o resto da divisão de, na letra A, 235 por 2. Então, já que é mentalmente, eu não vou escrever nada aqui não. Nós vamos tentar só na mente mesmo descobrir qual é o resto da divisão. Então, vamos lá. 235 dividido por 2. Nós vamos pegar só o último número, ok? O último número aí é 5. Para um número ser divisível por 2, ele tem que terminar com um número par. Então, qual é o número par que é o mais próximo de 5? É o número 4. Aí, 5 menos 4, então o resto será 1. Na letra B, nós vamos pensar agora, ele quer que o número seja divisível por 10. Para um número ser divisível por 10, ele tem que terminar em 0. Então, como ele está terminando em 7, nós vamos fazer 7 menos 0, vai sobrar 7. Próximo aí, ele quer que seja divisível agora por 5. Para um número ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Como o último número que está é 9, então a gente vai pensar... Tá mais fácil a gente chegar ao 9 no 0 ou no 5? No 5, né? Então, a gente vai fazer 9 menos 5 é igual a 4. Então, é isso. Questão número 60. Elevando-se 5 a um expoente, é possível ver qual será o resto da divisão do resultado por 2?
explique. Então, vamos lá. Eu já coloquei aqui algumas potências, né, com base 5, porque o exercício, ele tá perguntando assim, elevando-se 5 a um expoente. Então, eu coloquei aqui, olha, para vocês observarem que 5 elevado a 1 é igual a 5. 5 elevado ao quadrado é 25. 5 ao cubo é 125. E 5 elevado à quarta potência é 625. Eu coloquei só até aqui, mas se eu continuasse aqui também ia continuar na mesma sequência, que a gente pode observar aqui que todas essas potências de 5, elas terminam com o número 5, tá? Então, qualquer potência que a gente resolver aqui com a base 5, o resultado vai ser um número terminando em 5. Aí o exercício pergunta se é possível a gente saber qual será o resto da divisão de algum desses resultados aqui por 2. Então, nós vamos pensar, como sempre, a gente vai pegar aqui os últimos números daqui. Para um número ser divisível por 2, ele tem que terminar com um número par. Então, nós vamos ter que pensar o seguinte, qual é o número par mais próximo de 5, tá bom? Não pode ser 6, porque 6 passa, a gente está falando de divisão, então tem que ser um número menor. Então, o número mais próximo de 5, que é par, é o número 4. Então, em qualquer potência dessa daqui, o resto da divisão vai ser sempre 5 menos 4 e o resto vai ser 1. Então, em qualquer número qualquer possibilidade que a gente pegar o 5 e elevar algum expoente, o resto da divisão por 2 será sempre 1. Essa é a resposta que nós vamos colocar aí na questão número 60. Bom, então é isso. Encerramos a nossa correção de hoje. E no próximo vídeo eu vou deixar eu vou ensinar para vocês mais alguns truquezinhos de divisão, de como a gente descobrir se um número é divisível pelo outro, sem precisar da gente resolver a divisão, tá? Então vamos lá.